No ar, JF Cast, seu programa de saúde e bem-estar associado a um bom bate-papo, promovido por nossa equipe de podcast da Associação Joelísio Fraga Mieloma Múltiplo. Agora JF Cast, com Joelísio Fraga. Muito boa tarde, com apoio do grupo AMB Ibracol, empresas da cidade de Lins, parceira nesse nosso projeto. Estamos iniciando o nosso podcast ao vivo pela Melodia FM 87.9. Acompanhe também pelo YouTube, pelo Spotify. É só vocês digitarem lá AJFMM, Joelísio Fraga. Aproveite, se inscreva, comente e ative as notificações. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro podcast de 2025. Que honra começar esse ano, com uma conversa tão relevante e transformadora. Hoje vamos mergulhar em dois pilares essenciais para o nosso bem-estar: saúde mental e sexualidade. Em sintonia com o Janeiro Branco, uma campanha dedicada à conscientização sobre a saúde mental, abordaremos como esses temas são profundamente conectados e como o autoconhecimento pode ser um poderoso aliado para uma vida mais equilibrada. Para essa conversa especial, eu tenho a honra de receber Janaína Brito, psicóloga e sexóloga, que vai nos guiar por uma jornada de reflexão, autocuidado e transformação. Prepare-se para um bate-papo aberto e esclarecedor. Fique com a gente, porque o ano está apenas começando e esta pode ser a oportunidade que você precisava para cuidar de si de uma forma integral. Agradeço por ter aceito o meu convite, Janaína. Seja muito bem-vinda. Jô, obrigado. Obrigado você, pelo convite, pela honra em falar de um assunto tão importante como você colocou e iniciar o ano, convidando pessoas para se olhar, além de olhar para o outro, porque a gente tem o hábito de olhar muito para o outro, depois para a gente. E a atenção dos ouvintes, dos nossos telespectadores. E vamos começar esse bate-papo. Vamos sim. Agradeço porque, vou dizer, ela está de férias, tirou esse tempinho para vir aqui bater um papo. Nossa, olha só a honra que eu estou tendo, de ter ela aqui com a gente. Eu quero perguntar, quem é Janaína Brito? Janaína Brito é psicóloga, mas antes de ser psicóloga e sexóloga, ela é mãe, ela é filha, É alguém que se doa muito para cuidar do outro. E eu ainda brinquei na virada do ano agora e falei, esse ano eu vou me dedicar também a cuidar de mim. Porque às vezes, como profissional de saúde, a gente acaba ultrapassando muito o nosso limite. Nós que abraçamos a saúde Sim. de alguém, Você na sua campanha, quando eu fui olhando seu Instagram, eu também... Parece muito, porque a gente acaba abraçando o cuidar do outro. E essa é a Janaína, é alguém que está sempre para cuidar. Lá em casa dizem que minha linguagem de amor é cuidado. Só que às vezes eu ultrapasso os meus limites e aí eu tenho que ficar puxando um pouco minha rédea. Pois eu sempre falo que a gente tem que cuidar da gente para cuidar do próximo. Do outro. Então esse ano você vai se cuidar. Vixe, foi o que eu mais falei na virada do ano. Pois é, a gente tem que estar bem. Olha o janeiro cuidar. Branco aí, É. Saúde mental. Então vamos bater um papinho bem legal, viu? Você fique muito à vontade, tá? Aqui, acho que é um espaço aqui onde a gente explora, de todas as formas, assim, para levar a melhor informação para quem está precisando, ouvir. O Janeiro Branco aborda a saúde mental de forma ampla. Como a sexualidade pode impactar ou ser impactada pela saúde mental? João, eu digo que nós somos um todo, Então, a sexualidade é uma parte de nós. E não tem como a gente estar bem no âmbito da sexualidade. E sexualidade não é só resumir a um ato sexual, nada disso. Sim. A sexualidade está além disso. E ela é como se fosse uma atribuição da saúde. Então, a saúde mental, ela tem ramos, Família, trabalho, profissão, financeiro, futuro, inúmeras coisas. E dentro do pacote está a sexualidade. Então, é a correlação, A sexualidade, ela funciona bem e saudável quando a gente está bem com nós mesmos, nas áreas. A gente nunca dá 100%, Sim. É uma busca incessante para melhor, para estar melhor, para ficar bem. E isso também traz a sexualidade no conjunto. Entendi.
eu sempre falo que a gente é um bolo, né? Uma pizza, né? Não pode faltar aquela fatia, né? A gente tem que ser, né? A gente tem... Para funcionar tem que estar tudo completo, né? Problemas na vida sexual pode ser reflexo de questões emocionais ou psicológicas. Como identificar essa relação, Janaína? É o top 1, né? Então, às vezes chegam os pacientes e os homens, né? Que são mais objetivos e práticos, encaminhados de urologistas. E falam, eu fiz os exames, falou que era psicológico, falou que era emocional. Então, sim, a sexualidade, ela é afetada pelo processo emocional e é uma correlação, como eu disse. Como tratar, como cuidar disso, aí o indivíduo é único. A gente precisa, eu digo que é destrinchar toda urologista, ginecologista, né? A parte médica, clínica ali, ela já encaminha ciente de que toda a parte laboratorial, médica, tá ok. Então, se a gente entrou como uma equipe multidisciplinar, sim, né? Sim. É porque eles têm uma segurança ali de que é emocional. E a chave, é o top 1. A maioria, vamos dizer assim, das demandas hoje dentro do adoecimento na sexualidade é por uma demanda emocional. Nas mulheres, nos homens. Os homens são mais céticos, né, para acreditar, então fica meio assim querendo um exame para dizer algo, ou um remédio, né? Mas é emocional. Quando a gente fala de tratamento, aí é único, é um ser único, a gente tem que pegar essa pessoa e virar ela do avesso para entender a causa. Eu digo que medicação, ela minimiza os sintomas. A parte médica, ela vai minimizar os sintomas, ela vai entender, né? E também a causa. E aí a gente, quando chega até a parte psicológica, é para entender a raiz, a causa desse problema emocional que está desencadeando os sintomas que muitas vezes já vem medicado pra gente, né? A ginecologista ou o urologista, eles já até medicam ali porque a gente quer um retorno imediato, uma melhora. E aí eles medicam, mas dizem, vai pro psicólogo, que isso aqui tem uma demanda emocional, a medicação é momentânea. Então o tratamento começa lá e aqui a gente vira esse paciente da vez e vai destrinchando. Como o bate-papo, acredito que a gente vai ter a oportunidade de dizer, muitas vezes é uma raiz de problemas emocionais guardados, de como iniciou essa sexualidade, como ela foi ensinada lá, como nós mesmos nos enxergamos nesse processo, né? Então é um todo. Aí a gente vai abrindo essa caixinha e vai tirando coisa, para aí entender a solução e a resolução da demanda emocional e sexual. Entendi. O paciente homem é complicado para trabalhar. Eita. O machismo fala mais alto, né? O machismo grita e quer uma resposta imediata, né? As mulheres, elas tendem a acreditar mais nas demandas emocionais. Mais equilibrada, né? Tem mais esse equilíbrio. E as mulheres, elas já chegam seguras de que é emocional. Não, eu tenho certeza que é o estresse, eu tenho certeza que é a maternidade, né? É o casamento. E aí, já vem com a certeza. Os homens não, eles querem a prova. Né? Eu sou macho, mas mostra por que eu não estou sendo macho. Me mostra aí. E eu digo que são os que mais sofrem, justamente por estar atrelado e agarrado ao machismo. Porque eu tenho uns que dizem, né? Mas se eu parar de funcionar, e aí? Então não deixa de ser homem, né? Aí é quando a gente vai desconstruindo o que é ser homem, né? Não é só isso, não é só sexualidade. Isso é além disso. A sua formação é assim, né? Muitos são formados assim, já nasce, né? Você não pode varrer a casa, você tem que ser o homem e tal, né? Então, infelizmente, aí a gente desconstruir isso quando é adulto, não, pensa aí. Não, é difícil. A gente tem que começar desde lá em casa, aos 6 anos, piquititinho. É difícil, né? Qual o papel da autoestima na saúde mental e na sexualidade? Autoestima é um negócio complexo pra gente falar, né? Porque a autoestima, a gente associa muito ao físico, né? Quando a gente fala, tá com uma baixa estima, mas associando ao físico. E, na verdade, a autoestima é uma segurança que você desenvolve com você mesmo, você e você. E se você não estiver seguro do que você é, né? Você vai ter uma disfunção, não é sexual não, é uma disfunção na sua sexualidade, como pessoa mesmo. Porque se a gente tem uma insegurança com o nosso corpo, se a gente tem uma insegurança com nós mesmos, enquanto pessoa, enquanto ser, né? O que eu sou, quem é Janaína,
a Janaína falha nisso e tá tudo bem, mas funciona bem nisso e tá tudo bem também. Então, se a gente não tem essa segurança para entender o que é falhar, o que é funcionar e se enxergar nesse lugar, a gente vai ter sempre uma queda de autoestima. E aí, Janaína pode estar linda, Jô pode estar um cara mais arrumado e cheiroso do mundo, mas se ele, dentro dele, ele não tiver uma segurança do que ele é, ele vai sempre se condicionar a achar que alguém vai funcionar melhor quando ele encontrar um amor, quando ele estiver em um relacionamento. E aí, não, mas eu tô lindo, eu tô arrumado, eu tô cheiroso. Mas, poxa, fulano ganha mais dinheiro do que eu. Fulano tem uma profissão que eu não tenho. E aí, isso é autoestima. E não tem como a gente não funcionar bem em uma sexualidade tranquila, saudável, se a gente estiver com a autoestima balançada. Então, a construção da autoestima é o primeiro passo para uma sexualidade bem resolvida. Até no sentido de vencer o que o outro acha de você, né? Às vezes, a gente se depara muito no consultório com aquela coisa do preconceito, que a gente vai falar mais à frente, mas assim, poxa, eu sou isso, mas eu preciso da aprovação do outro. E aí sua autoestima está condicionada. Se alguém me aprovar, pronto, aí eu tô tranquilo. E aí eu vou funcionar bem aqui com o meu parceiro, com a minha parceira. Mas se o outro vira para mim e fala, vixe, acho que você não vai se dar bem disso aí, não. Olha o caminho que você está indo, você está indo contra isso, você está indo contra aquilo. Como é que você vai funcionar bem com o parceiro? Você ama o parceiro, você se acha o cara mais lindo e cheiroso e maravilhoso, e o relacionamento vai ser maravilhoso, mas do lado de cá tem alguém que você vive atrelado a um condicionamento, a uma aprovação. Sua autoestima não está firme para essa relação se sustentar. Aí a relação, o problema? Não, é você que precisa se ajustar aqui enquanto pessoa e segurança. E isso é autoestima. Então você tem que estar muito certo do que você é, do que você quer. Janaína, nós deparamos muito com situações, porque quem está no tratamento oncológico, você sabe que os medicamentos influenciam todo o seu emocional, o seu libido, tudo. Porque é uma bomba que vocês recebem, né? Então, principalmente o paciente com mieloma, ele tem um cuidado especial com relação ao sexo, e isso por conta da medula óssea. Então, a medula ela não pode produzir muito células por conta do próprio câncer. Entendeu? Então, ele tem que ter uma medula quietinha ali, porque sexo é que sangue. Não é? Uhum. Então, mas ele ali tem todo um controle, seu sangue está doente. E aí o paciente não aceita, porque às vezes você tem que tomar um medicamento para você ter um controle, você não pode. Você está limitado pelas suas fraturas ósseas, seus ossos são limitados, você está lá está descalcificado, entendeu? Então, isso influencia muito no relacionamento entre casais, porque aquele cara ele quer ter relação e ela não pode. Às vezes ele não pode por conta da medicação, das quimioterapias. Ele fala, poxa, eu tenho que funcionar. Quantas vezes já me procurou? Eu posso recorrer ao azulzinho? Você eu ainda até brinco. Você recorre, mas você já vai morrer daquele jeito. Você não pode. Entendeu? É muito difícil. E isso até influencia no seu emocional e no seu tratamento. Aí é para você ver o conflito com ele mesmo. A aceitação, que eu disse. É a aceitação dele com a demanda dele, com o tratamento dele. Aí entra a parte do machismo, quando é homem. Pois é. Né? Mas, poxa, aí agora algo me limita. Então eu sou menos homem por isso, né? A doença me deixou menos homem. Tem muito. Porque o mieloma é algo novo aqui, né? Que eu tô aprendendo aqui. Mas eu tenho um caso no consultório da diabetes, né? Sim. Que também limita, né? Essa parte do funcionamento. E aí eles falam muito isso. Então eu tô menos homem, aí é toda essa desconstrução e reconstrução de enxergar essa sexualidade. E a mulher, por sua vez, quando o paciente e fica com a libido baixa, aí ela começa a se sentir culpa. Aí eu digo que a mulher, ela arrasta a culpa. Eu não sei nem quem foi que deu a culpa pra mulher, mas a coisa que fica atrelada, grudada na gente. Parece um carrapato. Porque qualquer coisa a gente começa a sentir culpa. Então, poxa, aí ele vai me trair. Aí tem muito isso, né? Isso. E aí a gente fica naquele conflito. E aí se o homem, ele cobra, ou ele não entende tanto essa demanda dela, né? Aí a culpa só aumenta. E aí muitas vezes a mulher, nós somos assim, a gente tende a ultrapassar os nossos limites. E aí quando a gente vê, a gente está num processo que a gente já ultrapassou para não desagradar, para não perder, pelo medo de perder. E aí quando vem o adoecimento, seja o câncer, seja outro adoecimento, a gente se sente vulnerável e aí a gente não quer perder.
né? Porque se eu perder aqui, eu não vou encontrar outro. Porque aí, olha como é que eu já tô limitada. Então, aí entra, como é que funciona uma libido saudável, como é que a gente funciona, já tem a parte medicamentosa. Sim. Mas a libido está muito associada ao emocional também, né? Sim. Então, acaba que é um conjunto, não dá para funcionar aí. Precisa muita parceria quando existe um parceiro, né? Ou uma parceira acometida a uma demanda, a um processo desse. Pois é difícil, viu? É difícil você encontrar um parceiro. Já né? tá difícil hoje no geral. Pois é, e agora né? ela e esse parceiro respeitar as limitações dela ou dele, entendeu? O respeito é algo que tá escasso. E aí quando a gente vai, a gente tem o hábito de cobrar isso, né? Então quando na verdade deveria ser mútuo, eu já entrego a parceria, a gente tá num relacionamento, a gente tem que abraçar as causas. E aí quando vem as dificuldades, antes das dificuldades chegarem, a gente fala muito. Não, eu tô com você pra tudo, eu tô com você pra tudo. Aí chega uma dificuldade dessa, engole o casal. Aí eu digo, é onde a gente tá com a prova dos 9 aí pra ser tirada. É complicado, mas tem que existir parceria, porque senão o casamento não sustenta. Porque eu falo do homem, porque eu convivo, né, com eles, né, eles sempre conversam comigo. A gente sempre fala, olha, você vai começar um tratamento, esse tratamento, para você ficar bem, vai vir as limitações. Então, você vai sentir dor, você vai passar por um processo que você não vai nem lembrar do sexo. Que você não tem cabeça, você não tem corpo, você não tem nada, não tem desejo, não tem nada. Então, você vai passar por um processo, mas vai passar. Aí eles não aceitam. Vai passar mesmo? Passa. Entendeu? Você volta ao normal, você vai ficar normal. Mas você tem que passar por aquele processo. É necessário. Para que você lá na frente fique bem, você tem que passar por isso. E muitos não aceitam. Entendeu? Então aí se envolve o seu emocional. Eu vou morrer, tô com câncer, eu vou morrer. Entendeu? Aí imagina a cabeça do cara. E aí a gente fala, aí depois você tá mentindo, mas moço, eu sou paciente. Eu tô passando por isso. E passou, vai passar. Ah, não, você tá querendo me enganar. E se torna difícil de você se tratar emocionalmente e sexualmente, diria, com esse conjunto, com um paciente assim. Eu digo que a sexualidade é um dos pilares da gente, né? E aí, quando por mais que a gente tenha quem diga assim, não é algo tão importante pra mim, mas é algo que tá no básico ali pra sobreviver, né? Isso não sou eu que tô dizendo, os estudos estão aí e provam isso. Sim. É uma coisa básica pra sobrevivência, é a sexualidade, é o sexo. Então, quando mexe com a parte saúde, sexualidade, a gente bombeia. Então, a gente tem... eu gostei quando você disse que o seu grupo, né, ele tem acompanhamento psicológico, porque senão a gente não dá conta. Não dá conta, não. Paciente oncológico, eles vivem as atribulações, eu digo, da sexualidade. Tem que estar acompanhado para dar conta disso. Eu sempre falo que quando o paciente nos procura, a primeira coisa que a gente vai cuidar é da cabeça dele. Né? Por isso que os psicólogos, parceiros, amigos, as amigas psicólogos fazem esse trabalho de acompanhar, porque Janaína, o meu trabalho é de tentar desmistificar que o câncer é fim, e não é. Entendeu? Você pode conviver muito bem. Eu sempre falo que a cabeça mata e a cabeça cura. Não é? Então você aceita. Aceita que é mais leve a coisa, né? Que o processo é mais fácil, enfim. Então vai depender muito da sua cabeça. Mas aí vem tudo na cabeça do cara, dela, né? Fala assim, vou morrer, não vou ver minha filha criar, eu não vou mais fazer sexo, eu não vou mais isso, não vou mais aquilo. Aí a cabeça pira. E aí o mieloma, aí o mieloma é aqui que eu achei. Esse pra mim é o cara. E aí detona, né? Então, infelizmente é assim. Então vamos lá, situações como ansiedade, depressão ou estresse podem interferir na libido e na sexualidade das relações sexuais. Como lidar com isso, Janaína? Sem dúvida, né? A depressão, a ansiedade, o estresse, a rotina louca que a gente olha assim e vê todo mundo correndo o tempo inteiro, é o principal fator hoje que afeta a sexualidade, o ato, o desenvolvimento sexual da gente. São os tops 1. Como a gente desconstrói, trata isso e muda isso, aí é onde entra a parte comportamental, que é, dentro da terapia, dentro da psicologia, a gente começa a desenvolver o que a gente chama de comportamentos funcionais. Isso aqui, a sexualidade, o sexo, o ato sexual é atribuído por 3 pilares. É a autoestima, os
os comportamentos de maneira geral e a parte biológica. Então, se a gente descarta biológico, tá ok. A gente tenta administrar aqui comportamento, rotina, trabalho, essa relação, como é que tá essa relação, a relação abusiva? Pronto, então aqui a gente já tem um ponto aqui que a gente precisa pensar, desconstruir, racionalizar, porque dentro de uma relação abusiva, a gente tende também a ter uma deficiência no sexo. Outro ponto é a parte autoestima, segurança. E aí é um conjunto, como eu disse, é o combo do MEC, mas como desconstruir, como tratar isso, o principal é mudança de comportamento. Porque senão a gente vai ficar batendo na tecla, não, eu sei, eu tenho consciência de que tenho consciência que a ansiedade afeta, eu tenho consciência que a depressão afeta. Mas é o que você disse, se a gente não muda os comportamentos, se a gente não aceita e vive mais leve, a gente vai só entender o que saber, ter consciência, mas eu vou deixando. É meio que o trabalho principal da psicologia aí, é racionalizar. É fácil, Jana? Não. Eu digo que não é pensar positivo. Às vezes os pacientes chegam, eu tenho que pensar positivo. Eu digo, não. Você tem que pensar com a razão. Sim. Então, tem a parte boa e tem a parte ruim. Por exemplo, o mieloma, o câncer, um diagnóstico, seja qual for a doença. Então, a gente não pensa positivo, não. Vamos enfrentar o processo. Sim. O processo está aí, a gente precisa enfrentar. A mesma coisa, estou no trabalho, o trabalho me adoece, o trabalho é estressante demais, é uma rotina que me engole, eu não tenho como sair hoje, não tem como sair? Não. Então vamos pensar positivo, não tem como pensar positivo. Se o trabalho está adoecendo, se isso aqui é um fator adoecedor para você, está afetando no conjunto, e esse conjunto envolve a sexualidade e o ato sexual, não tem como é que pensa positivo, não, pensar racionalmente, vamos traçar uma meta. Quanto tempo você pode sair daqui? 6 meses? 6 meses. Você consegue dar conta aqui de administrar essa vida sexual, esse casamento que tá totalmente desestruturado por conta disso. Em 6 meses a gente consegue segurar isso aqui, chama a esposa lá e vamos conversar em conjunto. Vamos. Então é como se fosse traçar planos de ação para enfrentar o processo e ter um resultado. Dentro do diagnóstico, por exemplo, como você falou muito bem, entender que a gente tem um processo e que vai passar. Se possível, dentro da terapia, coloca no papel para a pessoa racionalizar, entender, não, vai passar mesmo. Aqui o tratamento aqui X, 3 meses, aqui mais 3 meses eu vou estar em Belo Horizonte, aqui tem um transplante, pronto, então daqui 1 ano eu estou melhor. Pronto, então é 1 ano. Aí dentro desse 1 ano, o que é que eu faço para minimizar esses fatores? Aí é onde a terapia também entra. Vamos fazer atividade física, vamos mudar o foco, vamos entender que o sexo, ele é um pilar importante, mas eu sou além do sexo, então o sexo faz parte da minha vida, mas minha vida não é só o sexo. Então eu sou pai, eu sou mãe, eu sou profissional, eu sou isso, eu sou filho, eu gosto disso, eu gosto de correr, eu gosto de pedalar. Aí tem a parte toda funcional aí, né, do corpo, o que pode, o que não pode, as limitações. Mas é mais ou menos isso, lutar contra a depressão, lutar contra a ansiedade, lutar contra o estresse é uma luta, na verdade, contra você mesmo. É você quem tem que mudar. A ansiedade, o estresse, a depressão, eles sempre vão existir, né? Você que tem que se desconstruir e reconstruir novos comportamentos para lidar com isso. Não tem outro caminho. Olha que papo legal, viu? Não é fácil não, viu? Aí o povo, aí tem uns pacientes que falam, você fala parecendo que é fácil. Eu falo, não, eu disse que é fácil. Não é fácil não. É difícil, mas aí é com planos de ação, é com meta curto, médio, longo prazo, pronto. Então, curto prazo, eu vou fazer isso e isso. Você consegue daqui 1 mês mudar isso? Consigo. Então, é curto prazo. Médio prazo por exemplo, eu tenho que esperar o transplante, é médio prazo, então é daqui 6 meses. E daqui 1 ano, aí é longo prazo, é a resposta de um tratamento, aí é buscar a medicação, aí é a longo prazo. Mas nesse papel aqui de 1 ano, eu tenho que ter outras coisas, porque senão eu fico só voltado para o câncer. Quando eu atendo pacientes oncológicos, que foram poucos nesse processo aí meu, mas eu já atendi, eu sempre falo para eles que eles são além do câncer, além do diagnóstico. Então, muitas vezes, quando a gente recebe um diagnóstico desse, a gente agarra e acha que a gente é o diagnóstico. Então, eu sou mieloma, eu sou uma diabetes, Não, você é fulana, a diabetes faz parte ali da sua vida. O mieloma veio, te assustou, mas a gente levanta e a gente vai enfrentar isso aqui agora, porque você não é o mieloma. Não, eu sempre falo, eu tenho um mieloma, mas o mieloma não me tem. Não me tem, é isso aí. Não me tem. E, infelizmente, a cabeça do paciente, Janaína, ele fica 1000 quando você recebe o diagnóstico. Aí vem ele, cara,
apaixonado, ama a esposa, ama a namorada, eu vou perder ela. Vai perder. Aí fica, o cara é machista, fala, um dia eu não vou poder dar assistência a ela, vem outro Ricardão e vai dar. Então a cabeça dele fica, sabe, e aí onde a gente volta para aquela outra pergunta que entra a autoestima, né? Pois é. E a segurança. Aí a gente começa a viver os ciúmes, né? Aí complica tudo no tratamento, né? Mas aí a gente vai para outro ponto, quando tem a parceria. Isso. Quando essa mulher ou esse homem passa para esse parceiro ou para essa parceira uma segurança. Aconteça o que acontecer, a gente não sempre esteve junto. Então, é quando a pessoa já se sente segura. A insegurança vai vir, mas aí a devolutiva, que esse parceiro ou essa parceira vai devolver, é muito importante também. Eu vou te contar uma historinha aqui, que teve um paciente, né, que ele falou, meu amigo tem mieloma igual a mim. Claro que não é amigo, né? Meu amigo, meu primo. Meu primo tem um mieloma igual a mim. Ah, mas eu tenho que mostrar para minha mulher que tá tudo funcionando. E não estava funcionando. O que eu posso fazer? Eu posso tomar o azul. E a esposa estava tranquila, aceitando naturalmente, mas ele não. Ele com ele mesmo. Ele com ele mesmo. Ele não, eu tenho que mostrar que eu tô bem, que eu tô... E não tá, não é assim. Entendeu? Aí entra o machismo mesmo. Pois aí, naturalmente, né? Ultrapassa o meu limite pela questão cultural, pelo como eu me enxergo, né? E a cobrança não era dela. Era dele mesmo. Eu tenho que mostrar que sou. E aí o que acontece? Atrapalha todo o tratamento. Né? Influencia o emocional, desequilibra totalmente. Aí vem... Porque o tratamento do mieloma, para quem não sabe... A primeira coisa que você tem que ter é um equilíbrio e você tá em paz com você ali, sossegadozinho, para que a sua medula não produza o sangue. Quando você tá nervoso ou com medo, vou te contar outra historinha também. Eu tava vindo de Guanabi para cá, foi quando eu descobri que como a medula é doente, te acaba contigo. Eu tô vindo de carro, tá? Aí vinha uma viatura da polícia atrás e tô com a sirene. Mas eu tomei um susto tão grande. E eu tava bem tranquilo. Mas eles estavam, não é atrás de mim, não, era de um ônibus que estava lá na frente. Aí a medula começou a pulsar, assim, atrás nas costas, sabe? Começou a pulsar uma dor insuportável. Aí uma dor insuportável. Então a medula, ela começou ali a produzir as células. Né? E aí o que acontece? Ela produz, aí você vai pro seu corpo todo, cabeça, tudo, só células ruins. E dor. E muita dor. Então, entendeu? Então, isso eu sempre falo para os pacientes. Fique calmo e deixa sua medula quietinho lá. Esquece o sexo por enquanto. Esquece as raivas, o estresse. Procure fazer uma terapia. Fique tranquilo, porque o resultado, o tempo que você vai gastar para estar bem é muito mais curto se você estiver bem assim com você. Bem. Entendeu? E você falando do mieloma aí, eu acho que o maior vilão dele é o estresse, viu? Muito, porque joga a gente pra cima, né? E aí, qualquer pico, vai vir a dor. E dói, viu? Eu tomei 96 comprimidos de morfina no primeiro mês de tratamento. Muita dor. O pessoal no grupo meio fala que a dor do mieloma é 3 vezes mais do que a dor do parto. Meu Deus. Eu não sei se você teve não, parto. Eu detesto dor, não gosto nem de pensar. Pois é, então reza para não ter mieloma, viu? Porque a dor no osso é insuportável. É terrível, né? Terrível, Meu Deus do céu. Vamos lá. Muitas pessoas enfrentam dificuldades para expressar sua sexualidade devido a preconceito ou traumas. Como iniciar um processo terapêutico para superar essas barreiras, Janaína? Eu acho que primeiro ela tem que enxergar isso, né? Porque muitas vezes as pessoas ainda negam o trauma até que não. Geralmente os pacientes que chegam já cientes de que sofreu um trauma e que pode estar tendo uma resposta no âmbito sexual, eles já chegam no consultório muito certo disso. Mas o preconceito, a gente às vezes burla nós mesmos, assim, no sentido de não enxergar isso. Então eu prefiro não enxergar que eu estou vivendo isso. E eu tenho pacientes que eles têm o próprio preconceito, a não aceitação deles mesmos com a própria sexualidade, né? Então já tem casa e aí ele ainda reforça com ele mesmo. E eu acho que o principal passo aí para enfrentar e tratar e desenvolver uma sexualidade saudável quando você tem um preconceito, quando você tem um trauma, é enxergar que é isso o que está te paralisando. Enquanto você negar e viver com a venda,
você vai ficar acorrentado a isso. E o segundo passo é desenvolver uma autoestima muito certa de que você não precisa do conceito de alguém ou da aprovação de alguém. E que você não é aquela situação que te provocou um trauma. Então, aquilo foi uma parte da sua história, mas foi. Você é além disso, né? Tem pacientes que vivenciam tratamentos como esse, que são tratamentos difíceis. Pensa isso, 96 comprimidos de morfina. Dor é uma dor que eu não sei nem dimensionar. E aí, quando eles vivenciam, já estão como você, por exemplo, com uma boa resposta, qualidade de vida já, né, estável ali. Já tá tudo normal. Tem gente que se acorrenta ao passado, Isso, né? E fica preso. E aí, desenvolve uma sexualidade boa, depois saudável. Poxa, mas você disse que ia passar. Mas passou. É você que tá lá no passado. É você que tá preso ao que foi, né? É aquilo, a dor, os 90 dias no hospital, o transplante que, por algum acaso ali, suspeitaram que ia dar errado. E aí, aquilo ali fica... Porque é uma vida, é uma história da gente, né? Uma parte da nossa vida. Eu tenho certeza que você fechar o olho e você vai ter um monte de memórias ruins do que você viveu. Aí você que faz a escolha. Eu fico preso àquilo ou eu sigo, né? Pois eu te garanto que eu nem lembro. Eu nem quero lembrar, só ficou a parte boa. Pra quê? Se vier de novo, pra eu estar bem. Acho que, eu sempre falo, o meu ideal era viver. Você queria viver, só eu sei de quero viver. Só viver. Se tem sexo, se não tem problema lá. Eu quero viver, eu quero bater de frente com esse problema que eu tenho aqui. Né? Então... É muita vontade de viver mesmo. Que tem que ter, porque senão muito equilíbrio, eu diria assim. Acho que é uma presença muito forte de Deus. Acho que, como eu falo, sempre é uma missão que eu tô, porque Deus veio e falou, eu vou te preparar, vou te dar tudo, você vai viver tudo para conhecer dores, transplante, quimioterapia. Eu tive pneu. Há um ano atrás eu estava na UTI lá na Unimed, no hospital, com PCR de 465. Eu fiquei 10 dias na UTI. Eu fiquei vivo por milagre. Meu Deus. O doutor Leonardo mesmo falou assim, eu perdi meu principal paciente. Porque não, eu tô vivo de milagre. Não pelo mieloma, mas pela pneumonia forte que eu tive, pela infecção grande que eu tive, por consequência dos medicamentos também, sabia? Que os medicamentos... Cai a imunidade, cai tudo, né? Te adoece, são medicamentos que te adoecem, né? E aí eu não vou morrer, não vou morrer. Não foi pelo mieloma, quando vai pela pneumonia. Nada, então eu tô aí. Então agora, tô vivo. Entendeu? Mas é garra para viver. Pois é, garra para viver. Acho que, mas aí não é todo mundo que tem isso. Infelizmente, eu tento, sabe? De todas as formas. Vai passar. Eles falam, você tá mentindo, você tá me enganando, sabe? Mas, infelizmente, eles botam coisas na cabeça. O paciente coloca. Eu digo sempre que a vontade de viver, ela tá atrelada a um motivo. Se esse motivo, quando às vezes o paciente entra na sala, uma das principais perguntas que eu faço é, você levanta todo dia pelo quê? Aí muitas mães respondem, pelo filho, né? Não, eu levanto pela mãe. E aí eu vou desconstruindo e dizendo, enquanto for pelo outro, você vai sempre... Aí, quando você é acometido a algo desse tipo, você fica bambo. Porque o outro, ele vai viver sem você. Se você morre agora, o outro vive. Entendeu? Agora, se o seu motivo para viver for você, for a sua vida, for os seus sonhos, seus projetos, seus planos, sua garra para viver tá maior. Os outros existem, que as mães, né? Eu tenho um filho, então é claro que o filho é um dos motivos que me move, né? Principalmente quando é criança, que depende. Uma mãe, alguém que você ama muito, mas você tem que tá dentro você e os seus sonhos, suas metas. Porque enquanto for o outro, aí a gente é pego, saia justa quando é acometido por algo que deixa a sua vida em risco. Foi que ninguém tá preparado. Ninguém. Pra pegar um baque desse. Pra mim, a vida mudou totalmente. Eu tinha um projeto de vida, parou ali. E aí, daqui pra frente, você o quê? Aquilo que eu tava planejando, outros salões, montar um bocado de coisa, parou ali. O plano é de Deus. Eu sempre falo, não adianta. Você fala, eu quero isso. Planeja. Não adianta. Que vai lá e fala, nossa, muda a rota. Quem manda sou eu. Pois aqui você se vire, né? E aí eu fiz o quê? Eu falei, pronto, eu vou lá encarar. Agora, o que eu faço? O que eu vou ver? Eu tenho um câncer. Quer dizer, eu não tenho mais. Né? Eu falo pra mim, eu não tenho, né? Ele pode estar aí, mas ele não interfere em nada. Eu fiz todo o meu processo de tratamento sozinho, fui para Belo Horizonte sozinho, não quis ninguém junto comigo, não quis, porque a história era minha, né? A história era minha, e eu acho que
ter um familiar junto comigo em um processo que eu passei, eles morreriam primeiro que eu. Entendeu? Não ia aceitar, não ia me ver todo cheio de fio, todo lá, caquético, todo acabado, né? Não ia viver, né? Porque para mim eu falo assim, vai passar, eu vou superar e vou voltar a ter a vida normal como eu tô tendo, né? Como eu tô tendo. Isso eu tento passar, né? Então não é sexo que vai te atrapalhar, não é seus bens. A gente fica muito preso a tudo, né? Tudo. E a gente não é... Quando na verdade a gente deixa isso tudo aí. Tudo isso aí, né? E então, vai. Durante o Janeiro Branco, Janaína, muito se fala sobre o autoconhecimento. Como o autoconhecimento pode ajudar as pessoas a viverem uma sexualidade mais plena? Essa é uma pergunta top. Porque a gente não... Hoje eu digo que a maioria das pessoas que eu já atendi... como eu te disse, eu atendo na Unimed. A Unimed tem uma gama de um leque de pacientes, né, grandes. Eu posso te dizer com segurança de que a maioria dos meus pacientes, eles não se conhecem sexualmente. Então, não sabem do que quer, não sabem do que gostam, vivem ali o sexo ensinado ali pela mídia, ensinado pelos vídeos, pelo que eles entendem por sexo. Então, quando eu vou entender essa pessoa, eu digo, mas vem cá, isso você faz para agradar ou você não sei, preciso pensar. Então, o autoconhecimento é a chave da gente, é uma chave, uma porta de entrada. E essa chave tem que estar na nossa mão. Enquanto estiver voando na mão de alguém, a gente vai se sentir perdido, totalmente perdido. A sexualidade, ela só vai funcionar bem quando você tiver certeza de quem é você, do que você gosta, do que você quer, dos seus traumas, dos seus preconceitos, do que você enfrentou, do que você está disposto a enfrentar, de conhecer o próprio corpo, o que eu sinto, o que eu gosto, o que eu quero, o que também eu não quero, o que também eu não tolero. Porque trabalhando com isso, e hoje eu também atendo muitos casais, o meu público maior são casais. Sim. E aí é nítido o quanto a gente ultrapassa o nosso limite na área sexual pelo outro. Para agradar o outro. Meu Deus, como a gente faz isso? Muito. E aí é onde não tem autoconhecimento. O autoconhecimento ali tá bambo. Porque quem se autoconhece bem, ele vai... Não, aqui eu não passo. Daqui pra cá, não tolero, não. Não, isso aqui eu não ultrapasso, não. Porque eu não vou dar conta depois. Como já teve caso de até acabar a relação... Uma relação que era sólida, mas aí ultrapassou o limite dentro da vida sexual ali, depois não deu conta, né? Então, o autoconhecimento é a chave para nossa vida. Se a chave estiver na mão do outro, se a gente pegar a chave da nossa vida e dizer, toma, fulano vai te ensinar o sexo dele e você simplesmente está vivendo a escolha do outro. Isso a gente está falando de sexo, mas isso também funciona em várias outras áreas da vida. Muitas vezes a gente está com a nossa vida na mão de alguém, o outro faz as escolhas e a gente vai vivendo. E aí a gente está totalmente perdido, autoconhecimento zero. Como desenvolver isso? Processo é uma batalha difícil também. Principalmente porque a gente fala de adultos, né? Geralmente a criança ela não tem ainda essa consciência do que é autoconhecimento e ali é um trabalho dos pais. Mas nos adultos, pensa aí a gente desconstruir um sexo que foi construído lá... ensinado por vídeos, e a sociedade, muitas vezes, né, se a gente voltar no tempo, a gente não tinha tanta educação sexual, nem em casa mesmo, né, as próprias conversas, isso não existia, né? Não. E aí a gente aprendia aleatório, e aí é onde hoje a gente recebe esses pacientes, dessa geração lá, né? Hoje eu espero, né, que a geração que está iniciando, aí os 5, 6 anos, eles vão... ter uma orientação sexual de qualidade para que essa terapia lá na frente tenha um resultado mais saudável. Você não está achando que o sexo não está muito banal, não? Tá, muito. Aí é onde tem que ter o equilíbrio, né, entre educação sexual, diferente. Eu te falo assim, vendo a formação que nós tivemos há 30, 40 anos, com as que estão hoje, qual é a melhor das duas? Como você está vendo hoje um sexo que está assim, o negócio está muito vulgar. Eu digo que antigamente, né? Antigamente, na nossa época lá, quando nós éramos adolescentes e estava iniciando ali, faltava o tato, né? Então o sexo era um tabu muito grande.
É como se fossem dois extremos. Então, olhando hoje, eu vejo que é dois extremos. Antigamente era o extremo da escassez, da não conversa, do não diálogo, do não conhecimento. Muito machismo, né? Muito machismo. Era o extremo. E hoje é o extremo liberal total. Então, é dois extremos. Então, são duas gerações. Sim. Hoje não existe meio termo. Hoje a gente tem, aí eu digo, a diferença de educação sexual, de qualidade, onde ter famílias, né, e profissionais e escola com uma educação sexual de qualidade para ensinar, né, não de maneira banal, não é ensinar atos sexuais, nada a ver com isso, mas qualidade, o que é diálogo, parceria de família, né, uma mãe, um pai, que faz essa construção, isso muda a rota desse adolescente, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, educação sexual é diferente de liberal. Então, é o que você disse, hoje está tudo muito permissivo. Então, hoje tudo pode. E aí, a gente vive esses extremos. Que fica difícil também você ter, tipo assim, os pais tentar educar o filho, o jovem ali, e você tem um concorrente no celular, nas mídias sociais, que está tudo banalizado lá. Você vê crianças hoje dançando, 12, 13 anos, dançando assim, dança... Nossa, você sente um mundo perdido, né? Mas aí é o que eu digo, é dois extremos. O antigo era o extremo do não, e hoje é o extremo do sim. Aí, mas são os pais que aprovam, são os pais que dizem sim, nem sempre. Né? Mas é como você disse, é o sim que está aí. Então, nós permitimos muito cedo o celular. E isso é um sim para isso. A gente, não, mas eu não orientei isso pro meu filho, não. Em nenhum momento isso aí eu permiti, mas isso aqui permite, né? E hoje em dia a gente vê as crianças cada vez mais aqui, ó, no celular, mais cedo ainda. Mais né? sexualizadas. Mais sexualizadas. Né? As pressões sociais por desempenho ou padrões corporais afetam tanto a saúde mental quanto a sexualidade. Como trabalhar para desconstruir esses padrões, Janaína? Eita, isso aí é punk, hein? Porque o padrão do corpo, a mídia, é o que a gente acabou de falar de celular, né? Então, é muito o desempenho sexual, a performance, o padrão do corpo, isso hoje é vendido pela mídia. E nós vivemos o tempo inteiro na mídia, aqui atrelado a um Instagram, a uma Virgínia que já colocou um filho e já saiu de lá lipada praticamente. E a gente fica, meu Deus, sai morta da maternidade. Isso. E aí a gente entra no processo de comparação. Quando eu pego pacientes que eu percebo que esse padrão da mídia afeta o desempenho sexual dele, uma das principais coisas que eu peço é vamos enxugar essa rede social. Isso acontece muito com mulheres. Os homens, se eles vivenciam isso, eles dão uma camuflada. Eu digo que psicólogo é um negócio enganado, né? Aí vocês enganam, aí vem pro consultório e tenta enganar, e depois a gente vai vendo que, meu Deus do céu, fui enganada. Mas as mulheres, elas vivem mais acorrentadas a isso. O homem é o desempenho sexual, mas que foi algo construído lá atrás. E aí a gente está tendo que desconstruir de pouquinho em pouquinho, que é uma tarefa difícil. As mulheres é o padrão corpo, é o padrão de hoje, da mídia. E aí eu pego elas seguindo fulana que faz as dietas não sei o quê, né? E aí tem umas que não acendo a luz de jeito nenhum. Mas por quê? Não, porque tem isso, porque eu tenho isso no corpo, porque eu tenho aquilo no corpo. Então, como é que eu começo um trabalho aí quando eu percebo que esse é um dos principais motivos? É essa coisa, vamos enxugar essa rede social. Então, abre aqui todas as blogueiras que você segue. Corta essa, para de seguir. Para de seguir, e aí eu vou limpando essa rede social dela. Né? Depois a gente vai entender que dietas são essas. Aí a gente encaminha para uma outra equipe multi que vai fazer um trabalho junto. Mas é uma tarefa difícil. É que você vê muita futilidade, né? Futilidade. Nossa, muita coisa, muito lixo, mas infelizmente. aí hoje, mais uma vez, a gente volta. É acorrentado uma autoestima a uma aprovação. A um padrão. Padrão é aprovação. Então, eu preciso estar aprovada pelas pessoas. Eu preciso estar aprovado por alguém. Então, isso aí, a gente volta para esse mesmo assunto da aprovação. E isso entra autoestima. É você não ter segurança de si, né? Como eu disse, é uma corrente. Pois é. A falta de diálogo sobre sexualidade, especialmente dentro de famílias ou em relações afetivas, pode gerar problemas emocionais. Como criar um ambiente mais aberto para essas conversas? Bom, com adolescentes,
né, como a gente estava falando, é uma relação construída, né? Não tem como a gente não construir uma relação na infância e simplesmente pegar um adolescente e falar, senta aqui agora que a gente vai construir um diálogo sobre sexualidade. Não vai. Então, se a gente não constrói isso da infância a gente não colhe isso na adolescência e principalmente na vida adulta. Eu vejo muito as mães, né, quando eu vou atender adolescente, chega mãe e pai, aí a mãe fala, eu te falei pra conversar isso com fulaninho. Mas aí o pai perdido, aí eu já percebo, eu falo, não tem essa relação construída, né? Hoje eu percebo muito que as famílias amam, mas não tem afeto, né? Então, assim, eu amo meu filho. Não tem diálogo, né? Eu amo meu filho, mas não tem aquela intimidade. Sim. É intimidade. Então, a gente ama, mas a gente não tem intimidade. Então, como é que eu vou chegar com um adolescente que eu não tenho... Eu amo, é meu filho, mas eu não tenho intimidade. Vou chegar, bora conversar aqui sobre sexualidade, você vai iniciar a vida sexual? Não. Esse adolescente vai esconder até a morte, tudo, né? Então, como construir isso é lá da infância. Senão, você não vai colher isso, não. Mas isso é muito importante. É como eu disse, o permissivo demais lá fora só está acontecendo em excesso porque essa base está cada vez bamba em casa e aí está sendo construído aqui, no celular, nas redes sociais. E no casal, aí é uma tarefa... Aí vem as terapias de casal, para ensinar os casais a dialogar. Nossa. Eu digo que tem um paciente que eu atendo mais velho e ele fala bem assim, meu Deus do céu, você com 30 anos, 28, me ensinando um velho como é que eu tenho que conversar em casa. Aí a mulher fala, ele só te escuta porque ele te paga, viu, Jana? Porque ele não escuta ninguém, não. É só porque ele te paga. Mas o diálogo entre casais hoje eu acho que é o principal top 1 das separações. A falta de diálogo. E isso responde na vida sexual. Então, os homens, eles são muito imediatistas. Vocês querem as respostas imediatas. Sim. Né? E o sexo é assim. Então, vocês vão querer a resposta de imediato. Se não tá funcionando bem, então é porque é alguma coisa... Aí quer a coisa objetiva. A mulher, ela é mais subjetiva. Então, ela quer ter a paciência, ela quer construir esse sexo, reconstruir esse casamento. O homem, se ele trai e nós perdoamos, pronto, perdoou. Vai ficar remoendo isso aí? Aí bora. Aí na hora de fazer o sexo, eu não quero fazer porque eu lembrei da traição. Aí o homem perdoou como? Aí vem pra terapia de casal, já perdoou. A gente já tem 1 ano nisso e ela arrastando o problema. Mas por quê? Porque a mulher tem essa parte muito mais emocional, né? Então, a falta de diálogo do casal, a terapia tá para isso, a terapia de casal, mas quem não tá dentro disso, do conceito de terapia de casal, é começar a desenvolver, como pela parte mais fácil. Não começa o diálogo pela parte difícil do casal. Então, se a parte difícil do casal é o sexo, não começa o diálogo por aí. Começa o diálogo pelos filhos. Os filhos é mais fácil, então vamos criar o hábito de falar mais sobre os problemas dos meninos e como a gente vai resolver isso. As finanças é algo mais fácil, então vamos falar das finanças. Deixa o difícil para depois que você já construiu essa ponte. Esse é o principal segredo aí. Mas é uma luta, viu? Imagina. Vamos lá, a vergonha ou culpa em relação à sexualidade pode ser uma barreira para o equilíbrio emocional, e como é que trabalha isso na terapia? A vergonha ou a culpa é o que eu acabei de dizer, dei o exemplo da traição, né? Mas como trabalhar isso na terapia, como eu disse, nas mulheres a gente já nasce com a culpa. Eu digo que a mulher, parece que nasceu uma mulher, nasce a culpa junto com ela. A vergonha, aí a gente tem que entender essa vergonha é de quê? Uma vergonha moral, é uma vergonha por padrões? Mas essa vergonha, quando ela é moral, por exemplo, falando da traição, a gente vai começar a mostrar essa pessoa que ela não é esse ato. Ela tá além dele, né? Então, a vergonha, por exemplo, eu tenho um diagnóstico, isso me limita e eu sinto vergonha por isso. Como é que a gente trabalha isso? Mostrando essa pessoa que ela é além do diagnóstico. Porque senão a vergonha engole ela, né? A culpa, poxa, eu traí, eu quase perco o casamento e agora isso está me gerando culpa o tempo inteiro. Como é que a gente trabalha isso? Você é além da traição. Você errou, você já se desculpou, tem que entender que não pode errar de novo, porque você quase perde algo muito importante, mas
você além disso. Então, como trabalhar isso em terapia é mostrando esse paciente que ele é além de qualquer coisa que gere isso. Isso existe e a gente não pode negligenciar. Ah, não, deixa pra lá. Pense positivo. Não. Pronto, você errou. Se você errou, isso te gerou uma tal e tal consequência. Você tem um diagnóstico e isso está te gerando limitações que atribui à vergonha. Tá, isso existe. Mas você, além disso, fulano, você já foi alguém onde você funcionou muito bem. Fulano se apaixonou, né? O seu parceiro ficou até agora porque tem coisas boas. Você não é só um diagnóstico. Você não foi só uma traição. Só uma traição. Ó, tomara que quem esteja ouvindo não pire comigo. Porque não é só uma traição. A traição é uma das cargas aí que destrói muitas relações. Mas quando você escolhe ficar, você precisa desconstruir um pouco isso. Porque senão você vai ficar acorrentado. É como uma doença. Né? A traição, a infidelidade, os diagnósticos, a gente fica acorrentado a isso. Então, o que gera a culpa, a vergonha, essas emoções, são os nossos próprios pensamentos. Ô, Jô, eu digo que o que, pro Janeiro Branco aí, o principal, se eu pudesse dizer um recado para quem tá ouvindo e para quem tá assistindo a gente, nós somos vilões, nós somos nossos próprios vilões, né? Das nossas próprias vidas. E os pensamentos são esses tops 1 aí. Então, a gente escolhe se a gente filtra esses pensamentos, racionaliza eles e dá gás para a vida, ou se a gente acorrenta a esses pensamentos negativos, pessimistas, adoecedores e se torna a vítima deles, né? Então, é meio que uma escolha da vida. Então, você tem os dois caminhos, você escolhe o que você quer seguir. Ou eu pego eles, filtro, e eles vão existir, porque problemas vão vir, né? Se você está enfrentando, você enfrentou já um diagnóstico com meloma, mas você vai viver outro problema. Pode não ser tão grande quanto um diagnóstico de um câncer, mas outros vão vir, né? Ou você vira mais uma vez vítima, que você não foi, né? Sim. Né? A gente vê aqui que você não foi vítima do mieloma, mas você pode ser vítima, escolher ser vítima de um próximo problema. Ou você, não, já enfrentei o maior que eu podia enfrentar. Porque para mim um diagnóstico de câncer é algo grande, né? De se enfrentar e escolher viver. Se eu já enfrentei aquilo, qualquer coisa que vier, eu enfrento. É fichinha. É coisa pouca. Então você que faz a escolha. Sim. Né? Senão você vai ser o seu maior vilão. Não tem um maior inimigo da gente, não. Nós somos o maior inimigo. Eu tive um professor chamado Leonardo Boff. Ele falava que o maior inimigo é a gente mesmo. Né? Somos nós. A gente tem um carro, quer o carro do vizinho, mas não consegue ter. Então a gente acaba brigando com a gente mesmo. Mas quando no momento que você aceita as coisas naturalmente, as coisas vão vir naturalmente para você. É isso aí. Né? E aí, isso que você falou gera exatamente isso. A culpa, a vergonha, o se sentir pequeno, né? O se sentir pequeno diante do outro, ter a necessidade da aprovação do outro. Então, isso tudo é o monstrão que engole a gente, emocionalmente falando. E adoece. Eu vou te dizer, eu vou te falar uma coisa aqui, que é a realidade. O paciente rico que tem um câncer, ele some, sabe? Ele não aparece. Infelizmente, a maioria dos pacientes que a gente acompanha são tudo pobres. Porque você tem que mostrar para o outro que você está bem. Você não mostra para você que você tem um câncer. Não mostra a cara. E quando eu fui diagnosticado, a primeira coisa que eu coloquei foi um outdoor aqui. Falei, eu tenho câncer, eu tenho mieloma e você pode ter também. Se cuide. Né? Então a gente tem isso aí, a gente vê que a pessoa hoje, o ser humano está vivendo muito mais para os outros do que para ele. Né? E aí a aprovação. Pois é isso, e acaba esquecendo dele. Isso acontece muito porque você tem que ter mostrar para a sociedade, para a classe social deles, que você está bem, que enfim. Isso acontece muito com o adoecimento emocional. Então, hoje a gente ainda tem quem não queira dizer que está na terapia, que está no psiquiatra. Isso. Né? Isso está muito vinculado, sim, à classe média alta, né? Pois é. A classe alta, a classe média alta, por quê? Por vergonha. Por achar que os outros que vão pensar, né? Rico é aquele que encara, né? Não é o quê? Né? Chega e fala, tem, e vai passar acabou. E bate de frente e pronto.
Olha só, acabou o nosso tempo. Mas você acredita? A gente vai ter que falar, a gente vai ter que fazer um outro podcast. Vamos, Passa gente. rapidinho. A gente tem assunto demais. Muita coisa para falar. Eu adorei te conhecer. Eu também. Adorei você ter você é inspiração aqui. para viver mesmo. É como eu disse aí, com certeza o nosso bate-papo foi curto, mas com certeza você tem coisas que te movem. Porque se a gente não tiver, a gente desiste. E não é o outro. Sim. Eu não te conheço ainda a fundo, mas eu posso dizer que tem coisas suas que te movem. Porque é isso que dá vontade de viver. As nossas coisas, os nossos planos e os nossos sonhos. Pois é. O outro, claro, você mesmo que ajuda muito e abraça essa causa, o outro, você é que é inspiração para essa galera. E pra gente, né, a gente não tem um diagnóstico, mas aí eu tô mais aprendendo com você do que você comigo aqui, porque quantas vezes coisas pequenas nos acometem e a gente pode desistir. E dá logo um desespero com uma coisa pequena. É interessante ter esse equilíbrio, né, Janaína? Porque às vezes a pessoa pensa que vai acontecer com todo mundo, menos com você. Com você. Né? Mas acontece. Você não vem com isso. Eu não fumo, não bebo, eu nunca usei droga e tudo, e acabei acometendo, né? Foi acometido com câncer. Mas aí a pessoa fala, eu me alimento bem, eu participo, eu vou para a academia, faço isso, eu duvido que pega. Pega, entendeu? Você pode minimizar o risco, mas vem. Você pode, mas pega. Ó, adorei te conhecer, viu? Muito obrigado por esse bate-papo muito legal. Você de férias veio para cá para bater esse papinho com a gente. A semana que vem nós vamos estar com o Dr. Renato falando sobre o Janeiro Verde, né, que é o câncer do colo. E a última pergunta que eu vou fazer, onde é que encontra a Janaína? Bom, Janaína hoje atende na Unimed, né, no núcleo da Unimed. Tem uma gama de pacientes, eu sou apaixonada pelos meus pacientes. Eu digo que eu sou uma profissional que não é só do consultório. Minha mãe até briga comigo, falou, você traz os pacientes para casa. Tem hora que eu dou uma freada, mas eu sou assim. Você absorve, né? Ixi, e aí fico pensando, domingo, tomando café, meu Deus, será que fulano resolveu aquilo lá? Mas estou uma parte do dia na Unimed e outra parte do dia eu estou no meu consultório, lá no Pazeu, Espaço de Saúde Janaína Brito. Pazeu fica perto da UFBA, Pazeu naquele fica, lado ali, na né? Rua do Semai, ali, Pronto. Subindo. E estou lá, na hora que precisarem, sabe onde me encontra ali. Tá, eu vou estar deixando o perfil dela na descrição, lá no Instagram, no YouTube, viu? E quem precisar, vale a pena, viu? Você tá com problema aí de relacionamento, problema aí com, né? Sexualidade, né? Procura a Janaína aqui que ela vai ajudar você bastante. Um abraço. Obrigado pelo convite. Que Deus te abençoe. Até semana que vem, se Deus quiser. Você ouviu o JF Cast, um podcast produzido pela Associação Joelísio Fraga Mieloma Múltiplo. Saiba mais no Instagram, @Joelísio_Fraga. No YouTube, AJFMM.